Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que Jeová esteja com todos vocês, queridos irmãos. E neste vídeo vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 4 a 10 de novembro. Como bem sabemos, vamos de maneira objetiva analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários. Então, iniciando, vamos preparar as joias espirituais que podemos encontrar no relato da Bíblia desta semana, que se encontra no Salmo 105. Passando para a sessão Nossa Vida é Cristã, nós teremos um discurso de 15 minutos com o tema Demonstrações do Nosso Amor. Este discurso, nós temos 3 perguntas para responder com base no vídeo. Então, veremos também as respostas dessas perguntas para que os irmãos consigam comentar nesta parte. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos concluir o capítulo 17 do livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 13 a 19. Então veremos as respostas práticas que podemos dar neste estudo. A família. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E para a primeira pergunta da apostila, temos como base o Salmo 105, versos 17 a 19. Diz assim: Enviou na frente deles um homem que foi vendido como escravo, José. Seus pés foram presos com correntes, puseram-lhe ferros no pescoço, até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. A declaração de Jeová é que o refinou. Observem a pergunta: como a declaração de Jeová refinou José? Resposta: a declaração de Jeová refinou José no sentido que permitiu que ele desenvolvesse qualidades como paciência, humildade e força espiritual. Apesar das circunstâncias difíceis que enfrentou durante 13 anos como escravo e prisioneiro, José manteve a sua fé na promessa de Jeová. Estas provas não só fortaleceram seu caráter, mas também mostraram que ele estava pronto para assumir responsabilidades maiores. No final, Jeová usou de forma significativa, cumprindo o seu propósito ao torná-lo governador do Egito e salvador do seu povo. Dessa forma, José se transformou em alguém mais valioso e puro, semelhante ao ouro refinado. Muito bem, agora com base na leitura completa do Salmo 105, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no verso 1 do Salmo 105. Diz assim: Agradeçam a Jeová, invoquem o seu nome, tornem os seus feitos conhecidos entre os povos. A lição: este texto nos ensina sobre a gratidão, que é fundamental na vida cristã. Quando somos gratos em todos os momentos, mesmo em circunstâncias difíceis, isso nos ajuda a focar sempre em coisas positivas e a também reconhecer a bondade de Jeová. Agora, na continuação, vamos ver o que diz o verso 2. Cantem a Ele, cantem louvores a Ele, meditem em todos os seus atos maravilhosos. Salmo 105, verso 2, lição. Este verso nos incentiva a parar e pensar nas coisas incríveis que Jeová fez. Refletir sobre suas obras envolve olhar para a criação, lembrar como ele nos guiou, protegeu e ajudou a ver o cumprimento de suas promessas ao longo da história. Quando fazemos isso, fortalecemos nossa fé e lembramos que estamos nas mãos de alguém muito poderoso e muito amoroso.
Agora, observem que interessante o que diz o verso 4. Busquem a Jeová e a sua força. Procurem constantemente a sua face. Lição: neste texto, somos exortados a buscar a Jeová, ou seja, isso indica que nosso relacionamento com Jeová deve ser prioridade em nossas vidas. Então, mesmo quando enfrentarmos desafios, devemos sempre buscar primeiro a orientação e direção de Jeová. Continuando, vamos analisar agora o verso 5. Lembre-se dos atos maravilhosos que ele realizou, dos seus milagres e dos julgamentos que proferiu. Salmo 105, verso 5, lição. Vemos aqui como o salmista nos incentiva a lembrar, isto é, a não esquecer dos atos maravilhosos que Jeová realizou no passado. Essa memória espiritual nos ajuda a fortalecer nossa fé e nos ajuda a ver como Jeová agiu fielmente com seus servos e cumpriu suas promessas. Muito bem, agora vamos um pouquinho mais à frente, no verso 40. Diz assim: Eles pediram e ele lhes mandou cordonizes. Ele continuou a saciá-los com o pão do céu. Vejam só que interessante a lição que podemos tirar desse verso, que aparentemente é meio confuso. Mas olhem que interessante. Quando nos lembramos de como Jeová cuidou do seu povo no passado, isso sem dúvidas fortalece a nossa confiança de que ele também cuidará de nós hoje. Por isso, ele nos incentiva a manter uma atitude de gratidão e confiança, pois sabe o que precisamos melhor do que nós mesmos. Então, o tema do discurso é demonstrações do nosso amor. Vamos fazer a leitura aqui do primeiro parágrafo. Quando usamos nosso tempo, energia e recursos financeiros para apoiar as atividades do reino, demonstramos nosso amor pelo Rei que Jeová escolheu, Jesus Cristo. Por fazermos isso, nos tornamos preciosos para Jeová e ajudamos nossos irmãos. A série de artigos Como seus donativos são usados do site mostra o impacto que nossos donativos têm em ajudar os irmãos no mundo todo. Agora temos o vídeo para assistir com o tema Seus donativos fazem a diferença. É importante que os irmãos assistam a esse vídeo para vocês entenderem as perguntas e as respostas. Então, notem só a primeira pergunta. Como nossos irmãos foram ajudados pelos donativos usados para defender nossa liberdade religiosa? Resposta. Conforme observamos no vídeo, os donativos e as bênçãos de Jeová fizeram com que o Tribunal Constitucional do Equador fosse favorável ao processo envolvendo o direito dos irmãos de adorar a Jeová livremente. Além dessa decisão judicial ficar disponível para outros irmãos advogados também usarem ela, essa decisão trouxe ótimos resultados para a comunidade onde surgiu essa oposição. Segunda pergunta: como o excedente de donativos de alguns lugares supre a necessidade de salões do reino em outros? Resposta: observamos no vídeo que, com os donativos locais e também com os excedentes donativos de irmãos do mundo todo, os irmãos na África, principalmente os que moram em lugares bem pobres, têm conseguido construir novos salões do reino e reformar vários salões nas comunidades desse país. Muito bem, agora a terceira e última pergunta. Por que tem sido bom usar os donativos para apoiar a tradução da Bíblia em muitos idiomas? Resposta: traduzir a Bíblia leva muitos anos, ou seja, isso significa que tradutores têm que trabalhar por muitas horas. Então, tem sido muito bom usar os donativos para apoiar a tradução da Bíblia, porque por meio desses donativos, dos irmãos e irmãs, a Organização de Jeová tem conseguido desenvolver programas que ajudam os tradutores a traduzir a Bíblia de maneira clara, rápida e fácil de entender, beneficiando todos os irmãos que moram em países onde as condições de terem uma Bíblia no seu idioma são bem difíceis.
Então, capítulo 17 tem o tema Paulo raciocinou com eles usando as Escrituras. E os parágrafos 13 e 14 temos duas perguntas. A pergunta A: por que a turba falhou em parar a obra de pregação em Tessalônica? Resposta: um dos motivos foi que Paulo e Silas não puderam ser encontrados. Além disso, parece que os governantes da cidade não ficaram convencidos de que as acusações eram válidas. Depois de exigirem a fiança estipulada, eles libertaram Jasão e os outros irmãos. Parágrafos 13 e 14, a pergunta B. De que forma Paulo seguiu o conselho de Cristo sobre ser cauteloso e como podemos imitar o seu exemplo? Resposta: seguindo o conselho de Jesus para os cristãos serem cautelosos como as serpentes, mas inocentes como as pombas, Paulo prudentemente fugiu do perigo para que pudesse continuar sua pregação em outro lugar. Fica claro que o fato de Paulo criar coragem não o levou a ser imprudente. E todos nós podemos imitar o seu exemplo por não nos envolvermos sem necessidade em problemas. Sempre que possível, devemos, como cristãos, evitar confrontos com pessoas iradas e desarrazoadas, procurando continuar nossa obra em paz, talvez voltando mais tarde, quando as coisas tiverem acalmado. Último subtítulo do estudo: eles tinham mentalidade mais nobre. Temos como base o texto de Atos 17, 10 a 15. Pergunta do parágrafo 15. Como os bereanos reagiram às boas novas? Resposta: conforme o relato mostra, eles foram bem receptivos. Inclusive, sobre isso, Lucas escreveu que os judeus de Bereia tinham mentalidade mais nobre do que os de Tessalônica, pois aceitaram a palavra com vivo interesse e examinavam cuidadosamente as Escrituras, todo dia, para ver se tudo era assim mesmo. Pergunta do parágrafo 16. Por que os bereanos foram apropriadamente descritos como pessoas de mentalidade nobre? Resposta: porque, mesmo ouvindo algo totalmente novo, eles não ficaram desconfiados nem foram críticos e, ao mesmo tempo, não se mostraram ingênuos. Mas, primeiro, eles ouviram com atenção o que Paulo tinha a dizer. Daí, verificaram nas Escrituras o que Paulo lhes havia explicado. Depois, eles estudaram diligentemente a palavra de Deus, não apenas aos sábados, mas todos os dias. E fizeram isso com vivo interesse, dedicando-se a entender as Escrituras à luz daquele novo ensino. E por fim, eles mostraram que eram humildes o suficiente para fazer mudanças, pois muitos deles se tornaram crentes. Pergunta do parágrafo 17. Por que o exemplo dos bereanos é tão elogiável e como podemos continuar a imitar esse exemplo mesmo depois de servir a Jeová por muito tempo? Resposta: porque conforme vimos, os bereanos eles tinham uma mentalidade nobre e espiritual. Por isso que eles fizeram exatamente o que Paulo esperava e o que Jeová Deus queria que fizessem. E nós podemos imitar o exemplo deles por também nos esforçarmos em ter o forte desejo de aprender de Jeová e aplicar prontamente seus ensinos. Desse modo, vamos permitir que Jeová nos molde e nos treine de acordo com a sua vontade. Parágrafos 18 e 19, também duas perguntas. A pergunta A: por que Paulo deixou Bereia, mas como demonstrou perseverança digna de ser imitada? Resposta: porque aqueles inimigos das boas novas eram muito persistentes. Então, como se não bastassem terem expulsado Paulo de Tessalônica, eles viajaram até Bereia e tentaram causar ali o mesmo tipo de problema, mas tudo em vão. Paulo sabia que seu território era extenso, de modo que simplesmente foi pregar em outro lugar. Que nós também estejamos decididos a frustrar os esforços daqueles que querem parar a obra de pregação. Parágrafos 18 e 19, a pergunta B. A quem Paulo pregaria a seguir e onde? Resposta: Paulo agora pregaria a uma assistência diferente, os gentios de Atenas. Sem dúvidas, fomos muito enriquecidos em sentido espiritual por todo esse banquete maravilhoso que Jeová nos proporcionou nesta reunião Vida e Ministério Cristão. Aprendemos muitas lições que vai ajudar tanto nossa vida como também no nosso ministério.
Esperamos que todos vocês tenham tirado bastante proveito dessa preparação e que pelo menos em uma destas sessões vocês consigam dar seus valiosos comentários. Para aqueles que não forem inscritos, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e, se ainda é possível, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais, que é um coraçãozinho que está escrito Valeu. Essas duas opções, torne-se membros e Valeu, têm ajudado muito o nosso canal a crescer, que é uma excelente maneira dos irmãos carinhosamente contribuírem por todo esse trabalho que temos em fazer esses vídeos. Então fiquem à vontade. Além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo também chegue a outros irmãos. Uma excelente semana para cada um de vocês, com as bênçãos de Jeová, e um até mais aos próximos vídeos.